gente, tudo bom? Meu nome é Bianca e faço parte do Ministério Integre Jovens. A gente vai estar dando continuidade à nossa sequência de devocionais sobre o livro Ministério de Misericórdia, do Timothy Keller. Então, se esse é seu primeiro vídeo aqui nesse canal, eu recomendo que você esteja voltando nos outros vídeos para que você possa estar se situando melhor. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 12. Então, se você tem acompanhado a gente nos últimos capítulos, você tem visto que a gente tem falado muito sobre como desenvolver o Ministério de Misericórdia, que seria um ministério voltado para ajudar as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Então, no último capítulo a gente já começou a falar um pouco sobre alguns problemas que tem quando a gente desenvolve esse ministério. E hoje a gente vai falar também um pouco mais sobre isso e sobre a necessidade de planejamento e de coordenação deste departamento. O primeiro problema que o Timothy Keller cita é a falta de contato entre a igreja e as pessoas necessitadas. Então, muitas das vezes, existe até uma boa vontade dos membros dessa igreja de tentar ajudar, mas como eles não estão envolvidos de forma concreta com a sua comunidade ou com os bairros ao redor, eles não conseguem perceber quais são as principais necessidades daquela comunidade. Então, por exemplo, ele cita exemplos de igrejas que muitas das vezes arrecadam doações e mantimentos e às vezes não tem para quem dar, porque eles não sabem quem são essas pessoas necessitadas e muitas das vezes as pessoas dentro da própria igreja não são pessoas que estão passando por algum tipo de necessidade material, né? A primeira coisa que ele fala que poderia ajudar a melhorar essa ponte seria tentar falar com as pessoas da igreja que tem alguma profissão mais social, como, por exemplo, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, pessoas que estão em constante contato, né, com pessoas em situação de vulnerabilidade, para ver se, através dessas pessoas, eles conseguem atingir melhor a comunidade, conseguem entender quais são as pessoas que eles devem focar, quais são as famílias que eles devem ajudar. Uma outra estratégia que ele também cita é quando a igreja ela tenta se unir a uma igreja mais de periferia ou então a uma igreja com menos condições financeiras, mas que essa outra igreja ela tem mais contato com as pessoas do bairro, com as pessoas que eles convivem. Então, por exemplo, ele fala muito sobre essa união de uma igreja talvez mais abastada, que tenha mais recursos financeiros, pode estar se unindo com uma igreja que seja um pouco mais simples, que não tem tanto dinheiro, mas está sempre em contato com outras igrejas, com outras pessoas, outras famílias que precisem de mais ajuda. Isso também vale para caso você também faça parte de uma igreja que ela não tenha tanto dinheiro assim, mas que tenha bastante necessidade. Então, se você é uma igreja que você percebe a necessidade, que você tem membros precisando de ajuda, mas você não tem condições financeiras de ajudar, talvez seja uma boa estratégia tentar fazer essa parceria com outras igrejas que têm mais recursos financeiros, para que vocês possam estar unindo, né, os recursos com o contato com as pessoas necessitadas. Uma outra estratégia para fazer essa ponte entre a igreja e as pessoas com necessidade é através das divulgações, através de meios de comunicação, como as redes sociais, Instagram, internet, às vezes até televisão. Então, é interessante também a igreja estar divulgando seus projetos. Nesse ponto especificamente, o Timothy Keller ele abre um parêntese para falar um pouco sobre como que o fato de uma igreja divulgar um projeto de assistência social pode também acabar atraindo várias pessoas que são aproveitadores da igreja, né? Pessoas que vão lá meio que só para tentar procurar ajuda, mas nunca procuram mudar de situação da própria vida. Ele ressalta bastante que a maior parte das pessoas que estão em situação de pobreza, em situação de vulnerabilidade social, elas não são aproveitadores, né? Então, não é que a maior parte das pessoas estejam com más intenções, mas que uma grande parte das pessoas que procuram ativamente os ministérios de assistência das igrejas, eles podem estar, sim, mal intencionados, podem estar procurando se aproveitar das igrejas. E para evitar que isso aconteça, é necessário seguir algum tipo de protocolo. Então, primeiro, fazer uma triagem, né, das pessoas que estão procurando essa ajuda da igreja, ver se essa pessoa já veio procurar assistência antes, se é uma pessoa que está sempre indo lá, entender melhor quem são essas pessoas. Em segundo lugar, procurar ajudar a pessoa no sentido mais profundo.
Então, não é só, a pessoa tá pedindo dinheiro, eu vou lá e dou pra ela. Não, tentar não dar ajuda em dinheiro, mas tentar dar ajuda naquilo que realmente a pessoa precisa, como alimento, se for preciso pagar uma conta, então você vai lá e paga a conta em vez de dar o dinheiro em si. Tentar estabelecer um vínculo com aquela pessoa. Então, muitas das vezes a gente tenta ajudar as pessoas, dar alguma coisa materialmente, meio que para se livrar da culpa de não estar ajudando o próximo, mas a gente não tem interesse de saber como que é a vida daquela pessoa. Então, tentar estabelecer o contato com ela para ver como que a gente pode ajudar de forma mais profunda. Ele também fala sobre a necessidade de talvez estabelecer algumas condições para que a ajuda seja dada. Então, por exemplo, da primeira vez que a pessoa te pede ajuda, você vai lá e dá ajuda para ela, né, que ela precisa. Mas aí da segunda vez você pode pedir para ela fazer algum trabalho, alguma faxina, limpar um carro, jardinagem. E aí em troca daquele trabalho você dá o pagamento ou então oferece esse tipo de ajuda. Porque é uma forma dela merecer aquele tipo, né, de ajuda. E é uma forma dela melhorar o vínculo dela, não criar só uma dependência da igreja, onde só a igreja fornece assistência para aquela pessoa. Sempre lembrar também que, apesar da gente focar muito na pregação do evangelho, e que a gente tem que lembrar de fazer assistência de forma holística da pessoa, né, na parte espiritual, a gente nunca pode dar a entender de que a pessoa aceitar Jesus é uma condição para ela ser ajudada. Então não é essa a ideia de dizer assim, você só vai, a gente só vai te ajudar se você se converter ou começar a frequentar a nossa igreja. A ideia é que essas duas coisas não sejam necessariamente interligadas, então ela se sinta livre para poder fazer essa decisão sem ter a pressão de perder o benefício da igreja, mas que a gente possa estar tentando desenvolver relacionamentos mais profundos com as pessoas que a gente está ajudando. Porque muitas das vezes as necessidades delas não são apenas materiais, mas são pessoais, familiares, espirituais, e que a gente realmente possa estar oferecendo uma ajuda mais completa. Uma outra coisa que pode prejudicar bastante o andamento dos ministérios da igreja é a falta de organização e planejamento. Então, às vezes a gente acaba fazendo isso de uma forma muito informal e a gente não para se planejar, o que acaba acarretando em erros posteriores. Então, o Timothy Keller sempre fala da importância da gente estar fazendo uma avaliação regular do ministério. Então, a cada mais ou menos 6 meses é interessante de estar tendo um feedback para a gente poder saber se a gente conseguiu atingir os nossos alvos. É importante também estar continuando a fazer as pesquisas na comunidade, vendo se aquele ministério está sendo relevante ou se talvez a gente tenha que mudar o nosso alvo. E também elaborar uma declaração de visão. Então é importante que todos estejam alinhados no mesmo objetivo, saber qual que é a visão, qual que é o propósito daquele departamento. Fazer uma lista de obstáculos possíveis, então saber qual que é a maior dificuldade da sua igreja. É uma questão de dinheiro, é uma igreja sem muito recurso financeiro, é uma questão de tempo, as pessoas são muito ocupadas, é uma questão de quantidade de voluntários, né? Então entender melhor se não tem muitas pessoas se disponibilizando. E aí, para cada obstáculo que você encontrar para a tarefa, tá pensando qual que seria a melhor solução, né? Qual que é o melhor planejamento para superar esses obstáculos. É interessante sempre observar se as tarefas estão sendo distribuídas de maneira proporcional, de maneira organizada, ou se as tarefas daquele ministério estão ficando nas costas apenas de uns 10% do grupo que está fazendo o trabalho dos outros 90%. Então, isso é muito importante. E, por fim, um outro problema apresentado na organização dos ministérios é a forma como a gente supervisiona as pessoas que são voluntárias daquele departamento. Então, não é como se a gente estivesse lidando com funcionários em que você está pagando para fazer determinada função. E em algumas igrejas, eles acreditam que porque estão sendo voluntários e porque eles já estão fazendo, digamos, um favor, eles não têm que dar o melhor de si e acabam fazendo meio que o trabalho mal feito. Então, para evitar que isso aconteça dessa forma, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, primeiro, começa no recrutamento. É importante, na hora de a gente convidar as pessoas para participar, a gente dá bastante antecedência daquilo que a gente está propondo que a pessoa faça e orientações bem claras.
Então, por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer, por exemplo, uma viagem ou alguma ação social, as pessoas muitas vezes chamam os outros em cima da hora. Falam assim, você não quer participar de determinada ação nesse próximo final de semana? Não quer vir comigo ajudar a distribuir e tal? Então, quando você faz isso de uma maneira muito informal, sem planejamento, a pessoa vai responder proporcionalmente à forma como ela foi chamada. Então, se ela vê que é uma coisa meio desorganizada, talvez ela entenda que ela não precisa se preparar muito para desenvolver aquele ministério. Então, talvez fosse mais interessante avisar o trabalho com bastante antecedência. Então, falar assim, olha, daqui a alguns meses, determinado dia, determinada data, gostaria que você participasse com a gente de alguma ação ou viesse começar a participar de um ministério. Então, a pessoa começa a se programar, ela começa a se planejar, ver se ela realmente tem tempo. Ela vai poder realmente dar uma resposta mais assertiva se ela realmente quer ou não participar daquele ministério. O segundo ponto é estar desenvolvendo um treinamento formal e orientações para a pessoa saber o que ela vai fazer. Então, muitas das vezes, nessas departamentos e organizações, você chama a pessoa para ajudar, mas às vezes ela chega lá e nem sabe por onde começa. Às vezes ela vai para uma viagem missionária, mas ela não sabe qual que é o papel dela, como que ela aborda pessoas, se ela vai lidar com determinado grupo, né, pacientes que estão enfermos, pacientes em situação de pobreza, deficientes físicos. Às vezes ela não sabe nem o básico sobre aquela condição, ela não sabe como abordar. Às vezes ela acaba cometendo algum tipo de gafe, falando algumas coisas que podem ofender as pessoas com quem ela está lidando. Então é importante ter um treinamento para que ela entenda melhor qual que é o papel dela, como que ela pode ajudar, para que ela possa ser capacitada. Então, alguns grupos específicos necessitam de capacitação, de como é que você aborda, para a pessoa que possa entender melhor o problema. Às vezes a pessoa ela tem boa vontade, mas ela não tem muita noção de realidade, ela nunca saiu daquela bolha que ela convive. Então, esse tipo de treinamento ajuda a evitar vários erros que podem ser cometidos simplesmente por falta de conhecimento. A outro caso é até que a gente falou sobre a importância de delegar tarefas, a pessoa entender exatamente qual que é o papel dela naquele ministério. Senão, às vezes, fica uma pessoa fazendo tudo, ela fica na organização da administração, fica fazendo as coisas, e aí fica algumas pessoas meio que sem saber o que fazer, se sentindo um pouco inúteis ou sentindo que não estão colaborando tanto para aquele ministério. Então, é importante você estar delegando as tarefas, ter alguém para conseguir estar nessa organização e supervisionar o que está sendo feito. E aí ele lembra, né, que sempre que você for elogiar em público para que a pessoa se sinta recompensada pela atitude dela, mas na hora de criticar, é importante criticar em particular, para que aquela pessoa não se sinta humilhada, ofendida, né, então ela não acabe guardando isso, né, como mágoa daquele ministério. Uma coisa também que ele fala que eu achei interessante é a importância de prazos. Então você fala assim, você gostaria de participar desse ministério por 1 ano, por exemplo? Porque na maior parte das vezes, quando a gente chama as pessoas para participar de algum departamento, é por tempo indeterminado. E aí acaba que a pessoa fica um pouco cansada, ela começa a se sentir frustrada. Só que ela sente que se ela parar de participar daquele ministério, é como se ela estivesse desistindo. E ela não quer ser vista como alguém que estivesse desistindo. Então ela continua naquilo até ela ficar sobrecarregada, frustrada e começar a fazer o trabalho mal feito. Então é interessante também, depois de um determinado tempo, perguntar para as pessoas se elas ainda querem fazer parte daquele ministério ou se elas querem dar um tempo. Então dá sempre essa liberdade da pessoa poder sair daquela função sem se sentir uma desertora, né? E sem ter que levar a pessoa à exaustão para que ela finalmente venha reconhecer que ela não está naquele momento de fazer parte daquele ministério. Enfim, importante também estar encerrando as tarefas e estar dando um feedback para as pessoas do trabalho que foi feito. Então, por exemplo, a gente imaginou uma determinada ação social e aí as pessoas fizeram e não sabem direito como é que foi, então é importante estar fazendo esse feedback, dando os números, quais foram os pontos altos, quais foram os pontos negativos, para que as pessoas possam estar se motivando e estar desenvolvendo melhor, estar aprendendo com os erros e estar fazendo o trabalho cada vez melhor. E por fim, uma das coisas mais interessantes desse ministério de assistência é que é um ministério que qualquer pessoa, qualquer membro da igreja consegue fazer. Então, enquanto para você ser pastor ou algum determinado líder, você precisa de algum tipo de formação teológica,
O Ministério de Assistência de Misericórdia é um ministério que mesmo pessoas que acabaram de se converter ou pessoas que às vezes não têm um grau de instrução formal tão elevado, elas podem estar participando e estar contribuindo de alguma forma. Então é uma coisa que você consegue engajar todos os irmãos da igreja. Então é isso, a gente encerra o capítulo assim. E eu queria que você estivesse refletindo quais são os principais desafios para o ministério dentro da sua igreja. Então, quais são as principais causas que as pessoas acabam desanimando ou os ministérios acabam se desintegrando? Quais são os maiores desafios logísticos, né, relacionados a esse departamento? E como que você pode resolver esses problemas? Ou, se ainda não tem esses problemas, como você pode prevenir que haja esses problemas? Então, lembrar que tudo que a gente faz para o Senhor, a gente deve fazer do melhor que a gente tem, da forma mais planejada e mais organizada possível. É claro que a gente depende muito da graça de Deus para estar concretizando os nossos planos, mas o que depender da gente, a gente possa estar se esforçando ao máximo, tá dando o melhor que a gente tem para poder estar servindo a Deus e ao nosso próximo.